Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico, válido. Não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. As leituras aqui são coletivas, atemporais e intuitivas, portanto não irão ressoar com todos. Pegue apenas aquilo que ressoar com a energia de vocês, o que não for para vocês, solta para o universo. Adequem sempre o vídeo aqui na velocidade 1.5 para aqueles que não têm disponibilidade ou tempo de assistir vídeos, ou paciência, seja como for. Adequem a qualidade do vídeo para 1080 para uma melhor experiência de resolução de imagem, para assistir melhor aqui o conteúdo do canal. Nem toda leitura na verdade é passada aqui pelo plano espiritual, é canalizada essa mensagem, então ela não irá refletir necessariamente a minha opinião diante dos fatos e circunstâncias. Então tenho conhecimento disso. Qualquer coisa que for passada aqui que você discorde ou não, é passado através da espiritualidade. Pela espiritualidade através de mim, na verdade. Tá? Então vamos ver aqui, vamos começar direto com o tarô. Tarô de hoje, para ver qual grupo nós iremos falar. Cavaleiro de Copas. O grupo está passando nesse momento. 3 de Copas. 3 de Espadas, perdão. Cavaleiro de Pentáculos. Pajem de Pentáculos. Sete de Paus. Engraçado, quando as 3 primeiras cartas chegaram aqui, me veio a mensagem de uma pessoa que era extremamente emotiva, uma pessoa extremamente entregue, uma pessoa voltada para condições mais humanitárias, alguém que era mais receptivo, caloroso, emocional, seja como for, que se transforma em alguém muito mais frio, uma pessoa muito mais materialista, uma pessoa mais cética, uma pessoa mais calcada, baseada naquilo que pode enxergar, naquilo que pode ver. O que esse página de Pentáculos está fazendo? O que esse página de Pentáculos está fazendo? A Torre, o Louco. Aqui eu vejo, agora a mensagem ela não está muito clara, tá? Mas eu vejo uma pessoa refazendo as suas bases de uma maneira totalmente diferente. Se tornou até uma pessoa um tanto mais bélica. Para quem está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem ressoar, vai fazer sentido para você. E claro, né, eu vou tirar mais cartas para poder entender melhor esse contexto. Pode ser que eu mesmo consiga compreender melhor. Mas eu vejo aqui, recapitulando, uma pessoa que era extremamente emocional, pautada pelas emoções, levada pela condição da entrega, né, absoluta, levada pela condição da emoção literal da palavra, né? Literalmente podemos dizer, uma pessoa que após uma grande desilusão, descontentamento, um grande sofrimento, pode ter vindo de traições, e aqui a gente não fala especificamente sobre a questão de traição de relacionamento, a gente fala sobre quebra de confiabilidade, quebra do emocional,
e uma pessoa se tornando totalmente cética. Pode ser até uma pessoa muito voltada para a questão do plano material atualmente, para a questão da conquista do dinheiro. Uma pessoa que desistiu do lado emocional e está muito pautada agora, calcada na questão do ceticismo e principalmente na questão do lógico, daquilo que se tem nas mãos, daquilo com que pode se contar. E aqui eu estou vendo como se essa pessoa ela tivesse, né? Como esse é um processo talvez muito recente, essa pessoa ela não está se reconhecendo mais. Existem muitas pessoas também que não estão, né, adaptadas a essa nova pessoa, não estão aceitando negativos no sentido de você não estar mais tão receptivo. Pode ser que naturalmente você era uma pessoa que aceitava muito tipos de chantagem emocional. Você era uma pessoa muito suscetível a isso. Você era uma pessoa que abria muita concessão, né, que eram indignas. Concessões totalmente indignas, e agora eu vejo claramente uma pessoa lutando contra as próprias circunstâncias, lutando contra pessoas que não estão aceitando isso. E a carta da Torre com o Louco, ela só confirma essa condição do Pajem de Pentáculos, iniciando uma personalidade totalmente diferente. Vamos entender melhor essa energia. É uma pessoa que está, é como se essa pessoa tivesse renascido, como uma outra pessoa. E eu não vejo que necessariamente a espiritualidade ela esteja dizendo aqui que é algo ruim, não. Você precisava, né? Olha, 8 de copas. Quando eu ia falar, você precisava deixar uma face mais emotiva, mais emocional para trás. Você precisava se tornar uma pessoa, não diria mais cética, mas uma pessoa mais racional. Tá vendo? 5 de copas. Vocês tiveram muita perda aí no que se refere ao emocional. Eu vejo que é um próprio processo de amadurecimento, de enriquecimento. Pode ser que mais à frente, essa essência, né, totalmente, por assim dizer, emocional, ela retorne para a sua energia em algum momento. Mas antes é necessário que vocês partam, né? Esse racional tem algum tipo de alcance que vocês precisam, né, adotar, ou pelo menos nesse momento tem algum tipo de racionalidade que você só vai alcançar, tem algum tipo de alcance que você só vai alcançar a partir da racionalidade. Sendo uma pessoa mais, não mais dura, mas uma pessoa mais pautada na racionalidade, uma pessoa mais pautada naquilo que é material. Pode ser que você estava deixando seu lado financeiro, seu lado profissional muito de lado e se guiando somente no que se refere ao emocional. Se deixando levar muito em ilusões. Se deixando levar muito por ilusões. E aí você não se reconhece mais, as pessoas não te reconhecem mais. É uma nova jornada. Parece aqui que aquilo que te dará paixão e impulso para você alcançar, seja o que for que você deseja, a chave era ser uma pessoa mais prática, mais racional. Eu entendo. Pode ser que em alguns contextos vocês tenham tido muita perda justamente por conta dessa questão de emoção, colocar a emoção na frente das coisas. Eu vou abranger isso aqui de uma maneira mais ampla, tá? Talvez, vamos supor, eu vou colocar o meu exemplo. Eu já perdi muitas tiragens por eu ser uma pessoa muito voltada para a condição no que se refere ao emocional. Traumas, circunstâncias que eu passei, eu era muito pautado pela condição do que eu sentia, de como eu enxergava as coisas. Eu tinha minha maneira de ver o mundo, as circunstâncias, principalmente baseado nas minhas experiências, e aí
eu agi de uma maneira muito precipitada, porque muitas vezes eu já me recusei a atender pessoas, né? Perdi dinheiro, falando de uma maneira literal, perdi dinheiro por causa de princípios morais, por causa do meu próprio emocional que me boicotava. Eu me deixava levar muito pelo emocional e eu não era uma pessoa racional. Uma pessoa profissional, melhor dizendo. E o profissional, por mais que nós trabalhemos com a questão da cartomancia, por exemplo, né? Outra hora eu trabalhava com a questão de mesa radiônica, ele precisa ser uma pessoa mais pautada e centrada no que se refere centrada em tudo que é aquilo que é racional. Centrada em tudo aquilo que é racional. Aquilo que é fato. Ou seja, pessoas te buscam. Desde que não seja uma pessoa que queira fazer mal diretamente a alguém, né? Desde que não seja uma pessoa pedindo para demandar, por exemplo, você não vai deixar de fazer um serviço de uma pessoa que está te buscando só porque o seu emocional, né? Suas experiências e circunstâncias dizem que aquilo ali não é uma coisa bacana. Um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui. Seja como for, o seu emocional estava te fazendo perder oportunidades. E aqui eu vejo que você mudou por causa das circunstâncias e porque vocês perceberam que para ter fôlego, para que vocês possam ter uma ação de alcance em relação a algo que vocês desejam muito, vocês precisam abrir mão dessa questão da emotividade. A emotividade, eu não falo que vocês têm que se tornar uma pessoa insensível, mas uma pessoa mais prática, lógica. Eu estou falando o tempo todo, tá vendo? Eu estou muito na vibe dessa pessoa perdida. Então pode ser que você não esteja se reconhecendo, não esteja entendendo a pessoa pragmática e lógica que você está se tornando. Aqui eles falam sobre pragmatismo. A pessoa que vai tomar ação, baseada principalmente no que se refere ao que ela sente, sim, mas principalmente no que se refere ao que ela necessita fazer, ao que ela precisa fazer. Então pode ser que você perdeu muitas oportunidades porque você não queria lidar com circunstâncias que feriam o seu emocional. E agora você talvez curou o seu emocional ou começou a separar as coisas. Tá vendo? O mundo. Dois de copas. Vocês começaram a entender que a sua realidade, aquele mundinho que você vivia, centrado ali em tudo que você acreditava, né? E tudo aquilo com que você entrava em contato, a energia que você entrava em contato tinha que estar pautada ali no que você acreditava, ali dentro do seu mundinho, tinha que ser tudo da maneira formal, da maneira como você acreditava que era certo, ruim. E você está começando a aprender a fazer trocas, né? Está começando a aprender a entender, até mesmo aí, voltando a entender, né, a questão do emocional do outro também. Talvez você fosse uma pessoa que estava muito centrada no seu próprio emocional e esqueceu o emocional de outras pessoas. Você, talvez, seja o que for que você fazia, você estava muito pautado naquilo que se referia ao que você acreditava. Aquilo que emocionalmente você tinha sido ferido e você ignorando o emocional de outras pessoas. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando aqui. Porque é realmente a mensagem que eu estou vendo. E eu estou conseguindo entender. Eu só não sei se eu estou conseguindo expressar. Porque foi como eu falei para vocês. Como eu estou, né, sintonizado com a energia de vocês nesse momento, vocês estão perdidos. E eu falei para vocês, né, aquela questão do pragmatismo, da lógica. Eu não estou conseguindo, talvez me expressar. Mas aqui eu vejo que vocês se identificam que o emocional de vocês não é o centro do universo. Não tem a ver necessariamente com como vocês se sentem, mas vocês compreenderam melhor o sentimento de outras pessoas. Isso estava fazendo com que você perdesse a troca, a mutuabilidade. Vocês deixaram para trás as copas, né? Aquele conhecimento que vocês tinham, que só o emocional de vocês importava, só aquilo que você sentia fazia sentido. Vocês entendem?
Vocês eram muito frios, insensíveis em relação ao que o outro sentia, não conseguia entender. Como não havia lógica baseado no que você sentia, na sua verdade, para o que o outro fazia, então automaticamente não servia, você repelia. E agora você está começando a aprender a troca, a mutuabilidade, entender as diferenças. Vocês percebem que esses homens eles são vestidos, né? Aliás, é um homem e uma mulher. É o yin e yang. Vocês percebem que o yang, obviamente, eles têm concepções diferentes das coisas. Então, aqui essa carta também fala sobre o brindar a aceitação das diferenças. Nossa, essa tiragem deu uma volta para poder chegar nisso. Página de espadas, tá vendo? Eu tô vendo muito claramente aqui, você era uma pessoa muito sensível, muito emotiva no que se referia ao que você mesmo sentia. Agora, se fosse em relação ao sentimento dos outros, vocês não estavam nem aí. E aqui vocês estão aprendendo a racionalizar para poder entender o emocional do outro. Vocês estavam perdendo, né? Quando eu falei, vocês entendem agora, quando eu falei sobre a questão do racionalizar, é vocês entenderem que a emoção do outro também importa. Agora eu consigo compreender. Eu espero que quem está assistindo esse vídeo, né, tenha chegado até aqui. Não é que você vai deixar o seu emocional de lado. Essa sua confusão é que você não está mais de acordo com aquilo que você era. Você está se tornando uma pessoa, por algum motivo você está se tornando uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais lógica. Mas isso não necessariamente está entendendo por que dizia que não era negativo. Porque se tornando uma pessoa mais pragmática e mais lógica, você consegue ter empatia com o próximo. E você não corta mais tudo aquilo que é diferente. Então agora pode ser até, tá vendo? Você cortava o outro e ao mesmo tempo você se cortava. Vamos supor que vocês cortavam, né, pessoas que tinham concepções, agiam por uma linha que não lhe agradava. E aí você se recusava a conviver, e vocês automaticamente cortavam o social, cortavam o energético, cortavam o financeiro. No afã de escapar daquilo que era diferente, tá vendo? Esse homem está aqui querendo escapar. Ele acabava cortando as próprias perspectivas e possibilidades dele também, tá vendo? E agora a roda vai girar. Muitas coisas que vocês almejavam, sete de copas, muitas coisas que vocês almejavam, que falam com o emocional de vocês, eu sei que essa carta aqui, muitas vezes, as pessoas consideram como sendo sonhos infundados, ilusões. Mas aqui, nesse contexto, eu vejo vocês conquistando aquilo que talvez para vocês outrora era impossível. Vem nesse contexto aqui de coisas ilusórias, mas que você julgava como sendo ilusórias. Mas essa roda só virá quando você aprender a não fugir daquilo que é diferente. Não cortar aquilo que não está de acordo com as suas concepções e principalmente no que se refere ao seu emocional. Então, para alguns, vai ser necessário fazer um processo de cura do seu emocional. Para você não confundir aquilo que você vivencia, aquilo que você sente como verdade, do que o outro vivencia também, do que o outro pratica. E aqui eu não estou falando, tá vendo? Duas espadas. Aqui eu não estou falando que você tem que aceitar tudo, todos, qualquer coisa que fizerem. Mas eu vejo vocês deixarem de ser essa pessoa, olha. Nesse contexto aqui, essa carta está me falando muito sobre aquela coisa de cortar sem olhar a quem. Tá vendo? Essa mulher está vendada com duas espadas, numa posição defensiva. Essa pessoa não queria nem enxergar, olha o que eu falei, não queria nem enxergar o emocional do outro. Não queria nem entender o que o outro estava sentindo, entender as linhas, entender a mentalidade do outro para ver por que o outro estava agindo de tal forma, por que o outro pensa de tal jeito, por que age de tal modo de acordo com tal circunstância.
diferente, eu gostei. E ao mesmo tempo essa roda da fortuna vem de acordo com a própria mudança da sua personalidade. Você vai se reconhecer como uma pessoa diferente. Uma pessoa com menos julgamentos. Olha, uma pessoa que aprende a equilibrar as coisas. Entender que aqui no plano material, né, muitas vezes as coisas não são tão fáceis como porventura acontece na sua mente. O plano material é um plano realista. Talvez você seja uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que sonha com um mundo ideal, né, onde as pessoas não têm ciúmes, não têm desejos que para você são incorretos, indignos, não agem de maneira, né, como sempre você iria reagir. Então veja que você é muito com os pés no chão no que se refere ao diferencial do outro. Isso não desprestigia necessariamente ou não invalida totalmente uma pessoa por ela ser diferente de você. Ó, de novo. Há muitos ganhos em cada uma dessas pessoas que vocês vão conhecer mais a fundo. Tem grandes presentes, grandes conhecimentos, crescimento para você também. Tá vendo? Você vai deixar de ser essa pessoa de novo. Deixar de ser essa pessoa, sabe? Uma pessoa muito arraigada. Aquela pessoa cega. Essa é carta literal, com 2 espadas na mão, claro, né? Para cada contexto vai caber de uma forma. Mas eu vejo uma pessoa defensiva total. Ó, tá vendo? Talvez você tenha sido uma pessoa que ganhava muitos contextos. Você saía sempre como o melhor da situação. Ou você se sentia, pelo menos, derrotando a todos por uma ideia de superioridade. Mas a gente tem um contexto aqui em que todos acabam saindo, de certa forma, como sendo perdedores. Inclusive aquele que julga ganhar. Você guerreia tanto com pessoas. E quem sobra? Você está acostumado a vencer batalhas. Mas quem é que sobra do seu lado? Quem são os aliados? Tá vendo? Você passou a olhar a situação de uma outra perspectiva. Você passou a enxergar as pessoas de uma outra forma, as circunstâncias de outra forma. Alguma coisa aconteceu aí, ou está prestes a acontecer, ou se você não está se enquadrando, e eu espero, sinceramente, essa foi uma das mensagens mais diferentes, e eu diria até talvez profundas. Eu já tive aqui, porque vocês veem que inicialmente eu estava numa ideia de perda, né? Como talvez você esteja se sentindo esse novo escopo, nessa nova personalidade sua. Ou então você está confuso de como você vai construir isso. Basta você entender que não necessariamente o que é diferente é ruim, inferior. Há grandes aprendizados no conhecimento e aceitação da diferença. Aprender a ter empatia. Aprender a entender as linhas de visão, né? As linhas, até mesmo as linhas mentais, o que faz com que uma pessoa age de determinada forma. Talvez você vai encontrar muito mais razão naquilo que ela faz, naquilo que ela constrói, que para você outrora era errado, mas você vai encontrar muito mais motivação e você vai conseguir entender. Essa é uma das definições da empatia e da compaixão. Você conseguir compreender o lado do outro sem estar naquela circunstância. Sem agir de uma maneira lógica, pautado no sim, sim, não, não. Olha a carta da mulher cega com as 2 espadas. É sim, sim, não, não. Não é do jeito que você acha, então corta. Tá vendo? Rainha de Pentáculos. E aí eu vejo que com esse desbloqueio você vai ter um grande ganho financeiro. Aqui eu não estou dizendo que é para que você compactue
para que você aceite, porque muitas vezes você não tem nem que aceitar nada em relação ao outro. Você só tem que aceitar que experiências são diferentes, vivências são diferentes, sentimentos são diferentes, não é só o seu sentimento que importa. E aí, com esse desbloqueio, como eu já falei, há um grande ganho financeiro. Algo chega para você numa energia de grande contentamento no que se refere ao material. É uma construção. Não necessariamente é algo relacionado a dinheiro, mas alguma coisa que vocês gostariam muito se materializa. É o nascer de um império. E aí esse império pode ser no campo financeiro, profissional ou algum tipo de materialização. Até cortando algo para você antes era um grande sofrimento. Dívidas. Para alguns, esse 3 de espadas aqui representa o sofrimento financeiro. Prejuízos. Tá vendo? Julgamento. Alguma coisa aconteceu aí ou irá acontecer que você vai tomar a decisão final de mudar. Talvez você vai ver, né? Talvez você vai vir de um período de escassez. Você vai perder. E essa escassez pode ser uma escassez social, onde todo mundo, né? Eu nem vejo aqui que as pessoas... Pode ser que as pessoas se afastem de você porque você se tornou uma pessoa, em alguns termos, intolerante. Mas eu vejo que para a maioria você se afastou das pessoas com uma ideia de superioridade. Que o seu sentimento era certo, justo, a sua forma de pensar era justa e verdadeira. E aqui eu vejo que algo aconteceu, né? Pode ter sido uma visão, um tipo de acordar que pode ter vindo até por uma pessoa encarnada, mas por meio do universo, por meio da espiritualidade que usou essa pessoa, ou até mesmo a sua intuição dizendo, né? Ou só sua conta bancária, por exemplo, explicando ali para você, né, que do jeito que você tá, né, cortando tudo e todos, não dá para continuar. E eu volto a dizer, aqui ninguém está falando que você tem que abrir mão da sua moral. Você pode ter suas convicções, mas você não vai deixar de lidar com a diferença, de socializar ou até mesmo de ganhar dinheiro, de atender pessoas, porque essas pessoas elas pensam diferente, elas agem de uma forma diferente. Claro, acabei de falar para vocês. Eu não estou falando de questões de crimes, não estou falando disso. Talvez para você era um crime uma pessoa ser de uma condição de gênero diferente. Talvez o crime para você era uma pessoa ter algum tipo de relação extraconjugal. Um crime para você seria uma pessoa... não sei, para cada um vai... São tantas as possibilidades, para cada um vai caber de uma forma. De onde que vem esse julgamento? De onde que vem esse julgamento? Tá vendo? 2 de paus. Eu vejo aqui que algo na sua vida, na sua energia ficou em espera, algo não desenvolvia. É como se você esperasse que o universo, tá vendo? O universo na mão dele. Você ficasse olhando para o universo, esperando que algo chegasse para você, mas você percebeu que esse algo não chegava porque você mesmo rompeu as conexões, você mesmo fez questão de sair vencedor de contendas ou então vencedor em relação a se achar superior às pessoas. Eu venci, né? A minha forma de pensar é a melhor. O meu sentir é o mais justo, o mais válido, é o único ou o mais importante. E aqui páginas de paus. É como se vocês começassem a aprender a ação que verdadeiramente te traz a fortuna, te traz a conexão, te traz um aprendizado, te traz ganhos, seja como for, para cada um vai ressoar de uma forma. Mas tinha alguma coisa que você gostaria muito, algo que você deseja muito, será desbloqueado após uma mudança de perspectiva em relação aos sentimentos e à forma de agir de outras pessoas. Em relação à diferença.
Então, quando você aprender, né? E aqui eu vejo talvez você já tenha aprendido, se aqui seja um sinal do universo que você está correto. Quando você aprender a lidar com as diferenças, né? Aprender a tratar as pessoas como um igual e não você tendo seu sentimento, seu pensamento numa linha superior, as coisas começam a desenvolver para você. Sua estrela vai brilhar. Seja qual esfera for que você estiver precisando. Então, o conselho de hoje foi esse. Até o próximo encontro. Valeu. Fui.